Um Lugar ao Sol, o podcast da AB Solar. Um oferecimento, Meu Financiamento Solar, uma solução do Banco BV. Huawei, avançando para transformar juntos. InfoSolar, informação que gera energia. Portal Solar, o primeiro e maior portal de energia solar do Brasil. Um Lugar ao Sol, o podcast da AB Solar. Olá, está começando o podcast Um Lugar ao Sol. O tema de hoje é a energia solar no futuro, as tecnologias que vêm por aí e o acesso a elas. Afinal, sustentabilidade precisa ser completa, né? Isso envolve meio ambiente e pessoas. E aqui comigo nessa roda de conversa está o Nelson Falcão, que é vice-presidente de cadeia produtiva e conselheiro da AB Solar. Está super envolvido em iniciativas para levar a solar para mais longe. Olá, Nelson, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Olá, bom dia a todos que nos ouvem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Absolar pelo convite de ancorar essa conversa e agradecer aos nossos convidados que vão se apresentar em um momento. E como é do meu feitio, eu gostaria de já começar essa conversa com uma pequena provocação. A energia solar ela é amplamente conhecida pelos seus atributos, ela é renovável, ela é abundante, ela é uma energia, uma das mais baratas do mundo, na maioria dos países, mas eu queria perguntar para todos que nos ouvem o seguinte: se pudéssemos definir quais atributos faltam à energia solar, quais seriam, na sua opinião? Então vamos procurar tocar em alguns desses pontos hoje, nesse nosso bate-papo. Boa, Nelson. Deixa aí no ar e vamos ver se a gente, ao longo do nosso programa, a gente consegue responder às suas provocações. Também aqui com a gente está o César Nóbrega, que é coordenador do Comitê de Energia Renovável do Semiárido, o CERSA. Ele que há décadas se dedica a buscar e levar soluções para comunidades carentes. César, prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Olá, Priscila, Nelson, um abração aqui da terra do dinossauro, viu, para vocês todos aí, paulista, né? Nós aqui estamos recebendo um abraço na intensidade do sol aqui do sertão. E quem se junta a nós é o Leonardo Gasparini, que é CEO da SunR. Nós vamos falar muito sobre as soluções de sustentabilidade dentro da cadeia produtiva. E o Leonardo vai nos ajudar a destrinchar esse assunto. Bem-vindo, Leonardo. Olá, pessoal. Bom dia. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Bom, para a gente falar de futuro é preciso conhecer o passado, né? O Nelson. Bom, Nelson, eu não quero aqui denunciar a idade de ninguém, mas nesse caso, essa informação faz um bem enorme. Você tem mais de 40 anos de setor elétrico, né? Isso te dá uma visão de mundo preciosa. Você deve ter acompanhado todo o caminho da energia limpa, a entrada dela aqui no Brasil. Eu queria pedir para você contar para a gente um pouco dessa história e que você diga também como seria o futuro desejável para essa história da energia no Brasil e onde entra, claro, a solar. Bom, a história da energia no Brasil é uma história muito bonita. O Brasil, óbvio, no momento que ele se viu diante do desafio de um crescimento muito grande, entendeu desde cedo que a energia elétrica era uma parte fundamental desse desenvolvimento. E aí os grandes empreendimentos que a gente hoje conhece e usufrui muito deles, Itaipu, as grandes usinas de Furnas, etc., foram desenvolvidas nesse período e, num primeiro momento, todo esse foco na geração, mas num segundo momento, nos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, começamos a perceber que essa energia não alcançava o nosso país como um todo, que é um país continental, de grandes dimensões, e aí começou a se dar uma atenção maior ao sistema de transmissão, né, a capacidade de escoar essa energia. Hoje o Brasil pode se gabar de ter um sistema interligado, ou seja, quase todas as regiões do Brasil são atendidas por um sistema que se comunica, ou seja, eu posso gerar energia, por exemplo, no Ceará e consumir essa energia no Rio Grande do Sul, ou seja, tudo isso digamos, o Brasil é muito avançado nesse aspecto.
vamos começar com uma parte importante do futuro da eletricidade e da tecnologia solar como um todo, né? A energia solar ela vem complementando e abordando vários desses aspectos que eu mencionei da história do sistema elétrico. Mas, principalmente, nós temos que entender hoje que o grande foco é a descarbonização, que a energia solar por si só já traz, e a digitalização. Né? E com a digitalização, o que a gente consegue? A gente consegue uma produtividade, mesmo de plantas mais antigas, a gente consegue uma produtividade maior. Então, a digitalização hoje, na área solar, ela permite que o operador de uma planta muito grande, ele possa prever, por exemplo, fenômenos adversos de clima, uma situação de vento, uma situação de chuva de granizo, e proteger aquele ativo de um dano, por exemplo, de uma chuva de granizo. Permite também que, numa planta muito grande, que você tem, às vezes, 10 mil, 20 mil filas de painéis instaladas, que você possa identificar a necessidade de uma manutenção em algum ponto dessa fila, dessa planta de grande porte, indo diretamente ao local onde isso vai acontecer. Então, a digitalização é um fator extremamente importante. Pois é, a gente está falando muito em tecnologias e não tem como ignorar que, ao mesmo tempo em que vemos países avançando na descarbonização, olhando para o planeta como um todo, a gente tem milhares de pessoas sem acesso à energia elétrica, como o Nelson acabou de falar, né? Energia que deve ser entendida como um bem primário. Quem conhece a realidade dura do semiárido no Nordeste, de áreas isoladas, sabe que sem a luz, que sem luz a gente não tem vida, né? A vida fica difícil, fica impraticável, na verdade, né? Não dá para você conservar os alimentos, não dá para tentar criar alguma forma de geração de renda. Por isso que a luz é, sim, um bem primário. Aí aqui eu puxo essa conversa para o César. Eu quero que o César conte para a gente sobre a experiência dele em levar soluções para essas comunidades, o projeto que o comitê tem e como que ele pode mudar a vida dessas pessoas, hein, César? Priscila, me permita, antes de adentrar a seu questionamento, explicar aqui para os ouvintes o que é que eu estou fazendo aqui. Se eu não sou engenheiro, eletricista, né? Se eu não sou dono de uma empresa, instalador de energia, né? E o que tem a ver um cidadão em falar em energia? Olha, eu sou César Nóbrega, sou aqui da cidade de Sousa, onde o dinossauro fez morada, fica no sertão da Paraíba, a 430 quilômetros da cidade de João Pessoa. Minha formação é em Direito, com especialização em Gestão Ambiental para o Nordeste, tá? E desde 2014, eu tenho 41 anos de militância, Priscila, 41 anos dentro dos movimentos sociais. Tá? E minha praia é esse sertão aqui bonito, certo? É o sertão do sol que castiga, mas que gera vida, segundo o poeta Gogó, né? Roberto Malvese. Tá? Então, desde 2014, eu venho provocando as pessoas a discutir energia, né? Que, por se tratar energia, um tema não só acadêmico, mas a energia é um bem que diz respeito à vida, tá? Vendo a energia como um direito, não como uma mercadoria, né? Que todos possam ter acesso à energia, tá? E para falar em energia, quando a gente começa a discutir energia, a gente vê a ligação que ele faz com vários assuntos, né? A discutir energia, a gente tem que discutir mudanças, a gente tem que discutir a questão climática, né? A gente tem que discutir a questão ambiental, a questão social, a questão econômica, tá? E aí a gente foi provocando as pessoas, olha, por que o sertão tem tanto sol, que é uma riqueza enorme, e a gente olha para ele assim, e a gente tem que fechar os olhos porque não aguenta a luz, a radiação, por ser tão forte aqui no nosso sertão.
né? E por que a gente não aproveita e transforma isso em energia? Pois é, por quê? Né? Então, você tem essa riqueza tão grande, e ela não gera desenvolvimento para a nossa região. Então, olha, eu moro numa cidade com 70 mil habitantes e a gente não tinha aqui, naquela época, nenhuma placa solar em nenhum telhado. Tá? A gente não tinha ninguém que pudesse aqui instalar sistema fotovoltaico. Isso quando, energia. César? Em 2014. 2014, quer dizer, logo ali. Logo ali, tá? E a gente também não tinha conhecimento da resolução 482. Né? E o que eu fiz? Fui buscando os amigos, discutindo e tal, e a gente chegou à necessidade de realizar. Olha, se a gente não entende do assunto, vamos chamar alguém que possa falar sobre energia solar, de como gerar energia. Chamamos técnico nessa área, engenheiro eletricista, outras pessoas para discutir. Tá? E até então a gente não sabia qual era o melhor caminho, se energia, se usina centralizada, descentralizada e tal. E, Priscila, a gente realizou um fórum, que a gente chamou o Fórum do Semiárido em Energia Solar, tá? Em uma universidade, em um campus universitário da Universidade Federal de Campina Grande, um campus em Pombal, a terra de Celso Furtado. Nesse fórum, a gente trouxe gente de fora, especialista do Rio de Janeiro, que, embora seja nordestino, mas estava fazendo lá doutorado. A gente manteve contato com o Fórum de Mudança Climática e Justiça Socioambiental e realizamos um seminário com especialistas, com pesquisadores, com estudantes, com os movimentos sociais, entidades rural, urbana e tal. Tinha mais de 300 e poucas pessoas, Priscila. Tá? E, no final, saiu uma carta que levou o nome de Carta de Pombal, onde trazia 11 ações que a gente, né, a partir dali, a gente ia lutar. Foi constituído aí o Comitê de Energia Renovável do Semiárido. De imediato, a gente foi convidado para participar do encontro em Brasília, do Fórum de Mudança Climática e Justiça Socioambiental. Nesse encontro, a gente conheceu a frente para uma nova política energética para o Brasil. E hoje nós somos membros, eu faço hoje parte da coordenação do Fórum de Mudanças Climáticas e faço parte também da frente por uma nova política energética para o Brasil. A primeira lição que a gente aprendeu é que a gente tem que trabalhar em rede, né? Uhum. Tem que buscar, né, se integrar, sair do isolamento e tal. Né? E uma outra coisa que a gente aprendeu, que o assunto energia é multidisciplinar, não é um assunto acadêmico. Tá? Então, o Comitê de Energia Renovável, embora tenha sido criado no dia 17 de julho, que completamos 7 anos agora, 7 anos, a gente foi no caminhar desses 7 anos, aprendendo, tomando conhecimento da Resolução 482, tivemos a compreensão do que é energia centralizada, energia, sistema centralizado, sistema descentralizado, tá? E a gente foi nessa discussão, né? Incorporando, hoje o comitê, ele se constitui enquanto um coletivo, enquanto uma articulação, que é composto por entidades, pesquisadores, membros de universidade, né? Que tem gente de todo o Nordeste, de todo esse semiárido. E para resumir, que a história é longa, Priscila, e para resumir, minha cidade hoje, né, a partir do cemitério tem energia solar. As igrejas têm energia, uma igreja tem energia solar, hospital tem energia solar, as grandes indústrias têm energia solar, aproveitando o quê? O telhado. Então, esse é um eixo que a gente trabalha. Um outro eixo é incidência política. Veja bem, a gente tem mais de 5.500 municípios nesse país. Nenhum faz gestão energética municipal. Paga um absurdo, nenhuma gera energia própria, pouquíssima gera energia própria para alguns pontos. Né? Para alguns pontos. Tá? Então, a gente tem que ter incidência. O município tem que acabar com essa besteira de que isso é assunto só da União. Isso é um assunto do governo federal, né? E uma outra temática aí trabalhando, um outro eixo que é um eixo novo, que é a geração de trabalho
e renda para o nosso povo, a partir da energia. E estamos num desafio enorme, que é trabalhar uma política econômica que a gente tem batizado de economia solidária solar. Como a gente desenvolveu o semiárido a partir da energia, dentro de uma economia solidária. Então, é muito assunto, viu? Vai me interrompendo se eu não falo. Não, eu só queria chamar agora o jovem aqui da nossa conversa, que é o Leonardo, né? Que é o jovem. Nós três aqui já temos uma experiência um pouquinho mais... Falei no início que não era para revelar a idade de ninguém, mas eu fico querendo saber do Leonardo, porque é uma geração que já entende um pouco melhor. Não sei sua idade, viu, Leonardo? Mas pela sua carinha, eu sei que você é bem mais jovem que a gente. 25 anos. Para a gente descobrir, Priscila, que ela está tomando vacina. E ele deve estar lá. Ele deve estar lá na última... vai ser lá em novembro, pela carinha dele. Pois é. Ei, Leonardo, como é que essa sua geração vê isso, né? Já tem uma percepção diferente dessa questão, aquilo que o César falou, né? O nordestino tem que ver para crer. A sua geração já é uma geração diferente em relação a essa questão das energias renováveis. Já acredita, já parece que já nasce entendendo isso melhor, né? Exatamente, eu acredito muito que nossa geração hoje, ela é o contrário, ela crê para ver, né? Então, hoje a gente vê uma geração que está apostando muito mais nas crenças para um mundo melhor do que realmente querendo uma estabilidade, uma segurança, assim. Vocês têm uma visão de segurança muito diferente do que a gente tinha. Mas aí, quando a gente entra nessa questão das renováveis, o que vocês, a sua geração, pensa disso, efetivamente? Vocês conseguem fazer essa ligação de que se a gente não entrar de cabeça nisso, a gente não vai ter planeta amanhã? Com certeza, e isso foi até um pensamento que movimentou a abertura da minha empresa, né? Hoje a gente é uma empresa já me apresentando, a gente é uma empresa de reciclagem de painéis solares e de equipamentos fotovoltaicos. Então, é nesse tipo de pensamento mesmo que movimentou a abertura da empresa, que foi, hoje a energia fotovoltaica é uma coisa sustentável, é linda de ver, mas e daqui 30 anos, o que vai acontecer, né? Então, eu vejo muito que hoje nossa geração, ela vê o futuro, né? Não só o presente. Bom, isso da reciclagem, daqui a pouco a gente vai começar a ter que pensar na logística reversa, né? Porque a reciclagem desses equipamentos já não vai nem funcionar. Vocês já começam a pensar nisso também? Exatamente. Hoje nós somos uma empresa de logística reversa, né? O nosso maior diferencial realmente é a parte logística, que é a maior dificuldade hoje no Brasil, nesse país tão gigante, é operacionalizar e viabilizar a logística reversa dos módulos fotovoltaicos e dos equipamentos e das instalações, né, que estão distribuídos hoje no Brasil. Hoje no Nordeste é muito forte, Centro-Oeste também é muito forte. A gente sabe que no Sul também tem muita demanda. Então, como viabilizar e fazer isso ser economicamente viável para todo mundo poder fazer o correto, né? Que é descartar isso de maneira sustentável. Leonardo, que bom que você trouxe esse retrato. Eu tenho aqui alguns dados. Hoje o Brasil tem cerca de 500 mil de sistemas instalados. Se a energia solar continuar crescendo no mesmo ritmo, é provável que a gente chegue em 4 milhões na próxima década. Muito bacana ter tanta energia limpa sendo gerada, né? Mas tem uma imagem que fica aqui na minha cabeça e talvez fique de muita gente que está nos ouvindo agora. Esses módulos todos, esses equipamentos que são usados para gerar energia, eles têm uma vida útil. E quando ela acaba, a sustentabilidade não pode acabar junto. A gente precisa ter um plano para que esses equipamentos não virem um problema ambiental. A nossa produtora Camila Gomes preparou uma reportagem sobre esse assunto, que no meio técnico é conhecido como logística reversa. Vamos ouvir. O
futuro é sustentável e isso já não é mais segredo para ninguém. Mas quando falamos em novas tecnologias, surge a dúvida: a cadeia produtiva está preparada para que o destino final desses materiais também seja sustentável? E aí entramos em um assunto que mexe com a economia e com o meio ambiente: a logística reversa. A vida útil dos módulos fotovoltaicos é de 25 anos ou mais e, segundo a PivCycle, até 96% de seus componentes podem ser reciclados. De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável, a IRENA, entre 60 e 78 milhões de toneladas de resíduos de módulos solares devem ser descartados no mundo até 2050, mas boa parte deles voltará para o mercado. A agência estimou que o mundo terá 60 milhões de módulos fotovoltaicos reciclados e em uso nos próximos 9 anos. Daniel Pansarella, coordenador da Força Tarefa de Logística Reversa da Absolar, explicou que os componentes do sistema fotovoltaico podem ser reaproveitados após o fim da vida útil dos módulos ou do seu descarte. Os inversores já eles possuem um processo de troca mais antecipado, né? Que são itens aí que tem mais esforço, né? Mecânico, de processamento, né? Mas no caso dos inversores, já existe processos de desmontagem, né? Aproveitamento de peças. E no caso de módulos, já estão com algumas iniciativas também de reciclagem de módulos, né? Por exemplo, módulos que se quebram durante a instalação, usinas que eventualmente passam algum tipo de acidente ou uma carga na logística que tomba e quebra os equipamentos, coisas do tipo já existem já, né? E para esse tipo de caso, já tem setores que estão se organizando para a logística reversa dos bens, né? Que seria a desmontagem, a reciclagem, né? Você consegue tirar o alumínio, você consegue tirar o vidro, você consegue tirar o plástico, né? Você consegue pegar a célula e reaproveitar ela numa massa asfáltica, fazendo a reciclagem dela, e você consegue fazer a desmontagem em alguns ambientes preparados para retornar isso daí para outros itens, né, outros bens, né? Então, é igual aos processos de descarte, só que isso daí são bens de longo prazo, de durabilidade de longo prazo. Então, a logística reversa do bem, quando quebra durante o seu prazo de validade, ela é acelerada, porque ela é feita imediatamente com alguma empresa de reciclagem. Uma empresa que recicla alumínio, que recicla vidro, ou que recicla pneus e outros itens, como criação de outros bens, né, de consumo, de aproveitamento de plásticos e coisas, já estão preparadas para fazer a desmontagem, né, e aproveitamento disso. Só é necessário fazer uma linha de produção para grandes volumes. Na União Europeia, cabe a cada fabricante recuperar e reciclar seus módulos fotovoltaicos ao final da vida útil. Segundo Daniel Pansarella, o setor solar busca uma forma de seguir os processos adequados de reciclagem que já existem no mundo. Estamos aí buscando nos adequar às legislações novas, né? Buscando sempre colocar que a gente não tem o mesmo perfil do que uma fábrica que vende liquidificador, né? Dependendo do item nosso, demora 30 anos, 40 anos para precisar fazer a logística reversa do item, né? É um bem de duração de longo prazo, é um produto industrializado de longo prazo. Então, a gente está buscando dialogar, né, com a Secretaria de Meio Ambiente e os órgãos relativos à reciclagem, com relação a de que a gente possa fazer a desmontagem em ambientes apropriados. É um bem que vai demorar bastante tempo para ter o descarte apropriado e tudo isso, mas mesmo assim já tem muitas empresas que estão entrando nesse setor. Na Europa já existe um processo todo de reciclagem, a Absolar está dialogando com eles também e a gente está buscando adequar isso. Por meio de processos de desmonte, de remanufatura e reciclagem, os módulos descartados são reinseridos na cadeia produtiva. Quer dizer, seja ele inteiro, seja seus componentes, o sistema fotovoltaico acaba tendo uma nova vida útil. Deixa eu voltar com o Leonardo, então, que tem, né, uma empresa especializada nisso, a Sun-R. Leonardo, quem que paga essa conta hoje? E o que seria o ideal? É o fabricante? É o consumidor? Fica em cima de quem essa conta da reciclagem? Hoje, infelizmente, é uma dúvida muito grande aí no setor, né? Na verdade,
o que a gente vê hoje é que a conta sobra para os distribuidores, né? Quando os painéis eles voltam por problema de transporte, de logística, eles voltam para o distribuidor, porque o distribuidor quer dar um pós-venda eficiente para o seu cliente, né? E aí a conta fica para ele. E hoje, essa conta é alta, tá? Hoje a gente tem um custo de aproximadamente R$ 1.500 por tonelada de material descartado. E voltando um pouco no que vocês falaram na entrevista, que eu achei muito interessante, uma coisa que não foi dita é quantas toneladas já existem no Brasil, né? Hoje a gente já tem mais de 500 mil toneladas instaladas no Brasil. Então, a gente pode imaginar que um dia essas 500 mil toneladas que foram instaladas até hoje vão virar descarte, né? E o que também poucas pessoas sabem é que cerca de 7 a 8% desse material não atingem a vida útil. Então, esse material ele não chega nem aos 15 anos de vida útil por diversos motivos, que ele vai desde a produção, né, e importação desse material. Então, fábricas e montadoras aqui no Brasil elas possuem um percentual de refúgio, né, justamente por questões de qualidade. Importadoras também recebem materiais avariados, isso é totalmente comum em todos os tipos de material. Mas também a gente tem os acidentes de transporte, né, causados pela logística e serviços de instalação. A gente, na Sunny, a gente já cansou de ver painel fotovoltaico com marca de garfo de empilhadeira. Isso é muito comum, porque hoje os terrenos onde são instalados as grandes usinas, eles são muito assoreados, né? Então, isso causa grandes acidentes, tombamento de caminhão, tombamento de paleteira, e então isso é bem comum. Mas também hoje a gente sabe que o mercado de fotovoltaico ele está crescendo muito e o mercado de instalação vem crescendo muito também. Então, por crescer tão rápido, a gente não tem uma constância na qualidade desse tipo de serviço. Então, a gente tem aí uma grande taxa de descarte devido ao serviço mal executado, né? Então, instalações... E aí, o que vocês fazem com esse material que é considerado descarte? O que hoje tem sido feito com esse material? Então, antes da gente chegar no mercado, existiam algumas opções, né? Que é a incineração, o coprocessamento ou o próprio aterro sanitário. E isso é o que causa um grande custo para descarte. Com a Sunny, a gente trouxe uma opção de que a gente faz a coleta desse material gratuitamente. Então, o nosso cliente ele só tem custo de logística, então, para destinar isso para a gente, né? E aí, a gente faz o desmembramento desse material parcial, por enquanto, né? A gente ainda não tem tecnologia brasileira para poder fazer a reciclagem dos 96% que a Bensolar comentou na reportagem, mas isso é um desenvolvimento que a gente está fazendo aqui hoje no Brasil. Nelson, oi. Eu queria complementar aqui com algumas questões. Primeiro que a gente tem hoje um marco legal que não é completo, né? Seria importante definirmos uma responsabilidade clara e legal para todos os tipos de planta, todas essas situações, porque, de fato, tudo isso que o Leonardo está falando ocorre, mas a grande maioria dos painéis vai estar aí trabalhando por 25 anos, ou que é a vida normal esperada, né? Ou até mais. E muitos vão ser aposentados, às vezes, por uma simples atualização tecnológica, ou seja, pode ser que uma instalação daqui a 15 anos ou 10 anos até, ela possa ter vantagem financeira de ser trocada por uma questão tecnológica e o produto pode ser reaproveitado. Mas, assim, 2 pontos que eu gostaria de deixar claro. É importante trabalharmos para um marco legal mais claro, ou seja, não adianta eu responsabilizar somente um distribuidor, como é quem está pagando a conta hoje, ou o fabricante, que muitas vezes nem fica no país,
né? Ou seja, tem que ter uma situação um pouco mais clara e um pouco mais razoável do ponto de vista de que todos entendam como aquilo vai ter que ser tratado no seu devido momento. E mesmo hoje, sendo já uma parcela pequena, a gente vê que já é um grande problema. Imagina ao longo do tempo, quando esse material começar realmente a entrar em fim de ciclo de fim de vida. Então, um dos pontos que eu queria trazer, além dessa questão do marco legal, é a questão de desafiar, outra das minhas provocações, desafiar os fabricantes, não só dos módulos, todos os produtos, a trabalharem com um conceito de economia circular. Na economia circular, quando eu desenho um produto, antes mesmo de eu começar a fabricação, eu já desenho esse produto com a intenção de que os componentes que eu vou utilizar na fabricação desse produto possam voltar, ao longo do tempo, a ser outro produto, né? Outra vez para a mesma linha de produção. Então, por exemplo, pegamos o vidro. Hoje o vidro solar tem uma especificação muito específica, não é igual a um vidro que a gente usa em outras aplicações, mas assim, o desafio seria, podemos criar um vidro, desenvolver uma especificação para o vidro solar, de forma que ele, no momento futuro, ele possa retornar como vidro solar. Podemos desenhar uma célula, podemos desenhar material isolante ou a estrutura que hoje protege o módulo, de forma que essas estruturas possam voltar para a linha de produção de um outro painel solar no futuro. Então, tudo isso é importante, né? Ou seja, a gente não pode só pensar em destinar corretamente os materiais. O ideal seria que, além de, óbvio, nesse primeiro momento é o que tem que fazer, mas a gente poderia e precisa pressionar os fabricantes ou incentivar os fabricantes a que eles façam produtos que o próprio produto possa voltar para a linha de produção, né? Que é o conceito da economia circular. Essa economia circular, ela é usada em que outro tipo de indústria? Por exemplo, a indústria automobilística faz isso? A indústria do pneu faz muito isso, né? Exato. Do pneu... Hoje, para gerar um pneu, você tem que reciclar um pneu, né? Então, hoje existe muito forte isso. Até existem alguns casos, né, na Europa em que os fabricantes colocam chips no próprio pneu para saber se o que eles estão coletando é o pneu da própria empresa, né? Então, para eles é uma coisa que está crescendo muito, essa obrigação. Ô, pessoal, eu vou pedir alguns segundinhos de vocês para chamar aqui o nosso break e a gente já volta. O InfoSolar é uma plataforma de conteúdo, negócios e relacionamento que visa manter o setor solar fotovoltaico bem informado, educar os novos entrantes e contribuir com a geração de negócios e relacionamentos entre os players de toda a cadeia. Há 23 anos, a Huawei promove a contínua transformação digital a vários setores no Brasil. A Huawei acredita no futuro da geração de energia solar brasileira. Só em 2020, foram mais de 1,9 gigawatts de soluções Huawei para o Brasil, ajudando a impulsionar o setor. Conheça o Meu Financiamento Solar, solução digital do Banco BV para financiamento de energia solar, atendimento personalizado e praticidade para sua empresa. Aumente suas vendas financiando seus clientes. Acesse meufinanciamentosolar.com.br. Chegou a franquia do Portal Solar. Somente o primeiro e maior portal de energia solar do Brasil consegue oferecer o melhor modelo de negócio do mercado. Não perca essa oportunidade. Seja um franqueado Portal Solar. Acesse portalsolar.com.br. Um Lugar ao Sol, o podcast da Absolar. O podcast Um Lugar ao Sol tem o apoio especial do Meu Financiamento Solar. Nós perguntamos para a Carolina Reis, diretora comercial, quais os financiamentos hoje mais acessíveis para as classes C e D. Vamos ouvir o que ela respondeu.
As opções, elas vêm mais de banco privado. Então, hoje, basicamente, não existem linhas, assim, subsidiadas que são voltadas especificamente para programas de incentivo, para projetos de ticket de escala inferior. Falando da opção de crédito do BV, através do meu financiamento solar, nós somos bem democráticos, né? Então, a gente consegue atingir um range bem abrangente de projetos, a partir de 5 mil até 3 milhões, desde residencial de vários portes, pequeno, como uma residência com conta de R$150 por mês, cujo projeto fica na casa de 13, 15 mil, ou até mesmo projeto inferior, né, apenas com utilização de microinversor, até projetos maiores comerciais também. Então, como o BV tem uma gama de clientes bem pulverizada, até já pela atuação no mercado de veículos, não diferente no solar, já financia uma porcentagem relevante, né, de projetos para classe C e D. E legal ver como o interesse está aumentando de ambas as classes. O interessante é que nas opções estendidas de parcelamento, o cliente ele tem a possibilidade de ter a parcela mais próxima ao que ele já paga e não impacta em um custo extra na despesa do mês, o que é um motivo que é encorajador, né, para esse público. Só acrescentando, o BV ele incentiva e já atua bastante em projetos sociais para instalar sistemas fotovoltaicos, já para garantir a economia na conta de luz de várias ONGs no Brasil. Estamos de volta. Para além da questão tecnológica, nós temos também o desafio do acesso. A gente sabe que a energia solar em comunidades carentes resolve a questão do abastecimento e também economiza na conta de luz. E esse dinheiro faz muita diferença, né? A conta de luz chega a consumir 30%, 40% do orçamento de uma família de baixa renda. Eu acho isso catastrófico. Então, criar formas de cooperativas que levem a solar e promovam essa economia é um instrumento de transformação social. Permite que as pessoas tenham renda para comer e também para circular na economia. Nos últimos 8 anos, o preço médio do sistema fotovoltaico caiu 42%, segundo o levantamento da Absolar. Existem mais de 70 linhas de financiamento disponíveis. E a gente sabe que ter um sistema é um investimento, já que ele dá retorno financeiro. O que falta para as comunidades carentes terem mais acesso a solar? Eu queria começar essa pergunta com o César, hein, César? O que falta para as comunidades carentes terem acesso a solar? Eu lhe disse que quando a gente iniciou aqui em 2014, a gente não tinha nenhum sistema fotovoltaico, né? E uma das queixas era o quê? Era que era muito caro e que faltava formação. Não tinha alguém que dominasse para se instalar, tá? A partir do momento em que aumentou a demanda, o preço caiu, né? E para isso tinha que ter gente para montar, e se buscou formação. Hoje, na minha cidade, por exemplo, aqui nesse sertão, não se tinha uma empresa, hoje só na minha cidade tem mais de 10. Hoje a gente tem uma escola técnica com curso em energia solar. E tem várias escolas técnicas no Instituto com curso tecnológico voltado para a questão de energia para o ensino médio. Tá? Então, se avançou muito na parte de formação. Né? Uma outra questão, é preciso que a população também se envolva, que esse assunto seja debatido, para que as pessoas sintam necessidade de se envolver no tema. Né? O que a gente tem feito é quebrar esse mito de que energia é assunto só de técnico, que energia é só assunto de engenheiro. A energia se diz respeito também às pessoas, ao cidadão, né? Diz respeito à vida. É trazer isso, porque o contato que tem com energia, a população tem, ele vai ter, ele percebe no uso, na necessidade do uso da energia e do preço. Quando chega o preço, aí vem a chiadeira, que é muito cara. Vocês sabem que a gente tem a terceira taxa mais alta do mundo. É um preço muito grande. Tá? Há monopólio, né, das concessionárias em fornecimento disso. Tá? Então, é preciso a gente ter uma legislação que dê garantia para que a gente possa gerar. A gente tem a 482, que é importante, mas a gente tem que avançar mais ainda, que permita o consumidor vender a sua energia, que permita a gente criar cooperativa para poder vender energia, tá? Que não seja só das grandes empresas, né, de parques, seja do vento com as eólicas, seja das solares. Tá? É preciso que a população tenha acesso a isso e possa gerar a sua própria energia.
Para isso, Priscila, nós criamos a primeira cooperativa de energia aqui no Sertão, em que vamos gerar energia para consumo, e envolvendo também as pessoas mais carentes da agricultura familiar, né? E com a exigência, né, que a gente está fazendo, que seja produtor de agroecologia, né? De orgânico mesmo, da agricultura orgânica mesmo, tá? Então, essa ligação que se faz, o debate. Eu vou até puxar aqui para o Nelson, que acompanha de perto o trabalho de outras 2 ONGs, que também são parceiras aqui da Absolar, a Litro de Luz e a Revolusolar, que inclusive é nossa associada aqui. Que boas novidades a gente tem sobre os projetos dessas ONGs, Nelson? Olha, a gente tem muita informação, a gente apoia essas ONGs, estamos buscando estender esse apoio também à CERSA, que o César representa. Hoje você tem a Litro de Luz desenvolvendo situações de comunidades isoladas, principalmente ribeirinhas, por exemplo, na Amazônia, onde a vida gira em função dos horários que o sol produz energia, então essas comunidades ficam muito vulneráveis àqueles comerciantes que podem passar ali no rio, na beira do rio, entregando mercadorias, e hoje, com esse trabalho da Litro de Luz, você consegue estender esse comércio de uma forma mais racional e ficar menos dependente daqueles grandes comerciantes que conseguem manipular, às vezes, mercadorias muito simples por preços exorbitantes, né? Então, é um trabalho muito importante que eles fazem. E a Revolusolar também está construindo a primeira cooperativa dentro de uma favela no Rio de Janeiro, no Morro da Babilônia, Chapéu Mangueira, são as áreas onde eles estão atuando hoje. É um projeto que a gente entende que também vai poder ser multiplicado em vários outros locais. Enfim, o que a Absolar está procurando fazer, e nós estamos apoiando de forma ampla, é mostrar que a energia solar pode ser a solução de várias outras situações, principalmente nesses casos onde você tem uma comunidade isolada ou uma comunidade de baixa renda que pode se beneficiar do fato da energia solar ser uma energia muito acessível e muito barata. Leonardo, você quer complementar? Sim, eu acredito que também, além do que o César e o Nelson falaram, é muito importante também a conscientização da população, né? Os consumidores que estariam entrando com a energia solar, tanto na parte financeira quanto na parte tecnológica, porque hoje existe muito essa conversa de que energia solar é coisa de gente rica, e que a gente precisa mudar isso, né? Então, acho que a conscientização financeira da parte fotovoltaica é muito importante para abranger cada vez mais pessoas. Priscila, deixa eu colocar para você uma experiência aqui. A gente já, durante esse período, através de projeto social que a gente recebe recursos, a gente já instalou mais de 30 sistemas fotovoltaicos, né? E a gente tem aqui na zona rural muitos agroindústrias de polpa de fruta e tal. E tem uma entidade, a gente tem uma comunidade que tem uma padaria solar, a primeira padaria solar na zona rural. Muito interessante, 23 mulheres que a gente trabalha com. E a energia tem sido a salvação. Se não fosse a energia solar, ela já tinha fechado a padaria. Por que não desenvolver uma campanha para cada telhado um sistema fotovoltaico? A articulação do semiárido fez a campanha de 1 milhão de cisternas. Que tal a gente colocar os milhões e milhões de placas solares no nosso telhado aqui no Nordeste? Né? A gente tem a segunda maior incidência solar do mundo, só perdemos para o Sudão, lá na África. César, delícia de papo, muito obrigada pela sua participação. César, que é do Comitê de Energia Renovável do Semiárido. Certo? Nós estamos, a gente é feito carrapato, certo? A gente cola nas pessoas aí para que a gente possa discutir energia, né? E estamos aí no pé de Nelson, né? Perturbando sempre Nelson. Quero agradecer a você, Nelson, essa sua força, esse seu apoio. Em breve a gente está junto com você aí na Absolar. Isso é uma dívida que a gente está com você. Esperamos, certo? Assim esperamos. Leonardo, foi um prazer, né? Venha conhecer aqui o Sertão e trazer essas suas ideias todas aí.
Nelson Falcão, muito obrigada pela sua companhia aqui comigo hoje. Obrigado a você, Priscila, por coordenar aí esse bate-papo. Realmente é sempre muito agradável quando a gente conversa com pessoas que vêm com outras visões, né, e respondem às nossas provocações. E eu queria, assim, finalizando minha fala, dizer o seguinte: eu acho que nós respondemos algumas daquelas provocações, mas seguramente tem outras, né? E eu queria justamente que os nossos ouvintes nos trouxessem, como feedback, o que falta, o que não discutimos ainda, o que não estamos vendo ainda. Você vê que as visões de a gente buscar uma pessoa lá do semiárido, da mesma forma que quando nós fomos buscar uma pessoa que estava ali envolvida com uma comunidade carente no Rio de Janeiro, nos trouxeram visões excelentes. Ou seja, a Absolar, ela quer representar o setor como um todo, não apenas os fabricantes, os instaladores e todos os players, mas também aqueles que podem se beneficiar da tecnologia solar. A tecnologia solar põe hoje comida na minha mesa e na mesa de vários outros empreendedores que estão aí, e ela pode muito bem ajudar vários tipos de situações, comunidades isoladas, comunidades carentes, comunidades como o César está colocando. Ela pode gerar a indústria limpa, com materiais dentro de uma economia circular, como o Leonardo colocou. Ou seja, tem muito ainda que a gente pode tirar dessa tecnologia maravilhosa da energia solar. Então, a Absolar está aqui à disposição para apoiar essas iniciativas, e eu mais uma vez, provoco os ouvintes a nos trazerem essas provocações, nos trazerem essas respostas. Isso, e a gente vai fazer outro podcast, então, com essas respostas e essas provocações do nosso público. Eu quero agradecer também ao Leonardo, CEO da Sun-R, por ter participado aqui da nossa conversa. Leonardo. Pessoal, eu que agradeço, muito obrigado mesmo. Eu faço das palavras do César as minhas. Essa gravação eu achei que só estava começando, porque tem muito assunto para a gente tratar. E como o Nelson falou, eu acho que é muito importante escutar dos ouvintes quais são os próximos passos aí, quais são os próximos tópicos para a gente discutir. Fico à disposição aí para quem precisar, e muito obrigado. Um Lugar ao Sol, o podcast da AB Solar agradece o Meu Financiamento Solar, Huawei, InfoSolar, Portal Solar e Grovat pelo apoio. O podcast Um Lugar ao Sol tem a apresentação de Priscila Brandão, que sou eu, direção e roteiro de Kika Tomás, produção de Camila Gomes e Natália Buzeto e gravação e edição da Compasso Cool Lab. Eu te vejo no próximo podcast. Saúde e beijos. Um Lugar ao Sol, o podcast da AB Solar.